eu vou dizer com muito amor, olha, eu não gosto dessas coisas. Eu gosto de falar que eu sou aquele que crê que nasceu de novo em Cristo Jesus. Eu sou apenas um regenerado em Cristo. Porque essas terminologias o homem colocou aí e coloca muita divisão entre as pessoas. Aí entre os protestantes tem os calvinistas e arminianos. Os irmãos entendem o que eu estou falando, não? E não precisa entender não, tá? Era só para esclarecer um pouquinho. Os calvinistas são aqueles que entendem que você e eu não precisamos fazer nada. Deus já escolheu os seus, ele já tem os seus, e não adianta fazer nada que acabou. Tudo está no controle dele. Ele já sabe todo mundo e ele já escolheu todo mundo, não adianta. Se você quiser e não é o escolhido de Deus, você vai ficar de fora. Estou falando de uma forma bem radical. E os armenianos são aqueles que dizem que não. A salvação, o homem é que precisa buscar ela. É ele que tem que buscar. O homem é que deve buscar. E aí, como é que fica essa história? Como fica essa história? Aqui, os termos que Deus usa para classificar ou para chamar os seus é santo, filho de Deus, nova criatura, romãs. Já viu esse texto? É tão bonito, né? Nós somos estes. Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Existe a eleição de Deus? Claro que sim. Claro que sim. Está escrito? Deus nos elegeu nele, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Então, existe uma eleição. Nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ele nos elegeu nele, a eleição é de Deus e nos predestinou. Como é que isso funciona, amados? Voltamos ao princípio. O que nos iguala a todos é que Deus enviou Jesus para salvar. Que a pregação, não importa qual é a denominação, todas elas, acredito eu, podem não dar tanta ênfase ou dar pouca ênfase. Mas em todas elas, inclusive nas que parecem a nós menos claras, todas elas são unânimes em dizer que Jesus veio para trazer a salvação, que é necessário ser salvo. A Bíblia deixa claro para nós, em 2 Coríntios 5,17, vou ser apenas breve nisto, para mostrar que se alguém está em Cristo, nasceu de novo. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Para estar em Cristo, ele fez uma promessa de que quando ele fosse para a cruz, e que quando levantassem ele naquela cruz, em João 12:32, ele prometeu que nos atrairia no corpo dele. Então, deixa eu só lembrar uma coisa aqui importante. Jesus não levou seus pecados, nem o meu. Esta é uma meia-verdade. É claro que tem texto que vai falar que ele levou nossos pecados em seu corpo. Mas a verdade absoluta da palavra de Deus não diz que Cristo apenas levou os nossos pecados. Mas ele levou os nossos pecados quando nos levou com ele para a cruz. A origem, o mal, o pecado que recebemos de Adão, que estava dentro de nós, ele recebeu no corpo dele quando levou a mim e a você. Os pecados, ou tudo aquilo que cometemos de agravo diante de Deus, durante toda a nossa história, também foram levados sobre ele. Então não só o mal que estava dentro de nós, chamado pecado, que da onde origina todo mal, mas todas as atitudes e consequências e atos que fizemos antes de conhecermos o Senhor. Ele levou sobre si. A palavra de Deus deixa claro que nós fomos crucificados com Cristo para que o pecado que estava em nós fosse destruído. Nós morremos com Jesus e fomos justificados do pecado. Nós fomos sepultados como pecadores e ressuscitados como filhos de Deus santos. O novo nascimento se dá quando Deus, Ele quem faz isso. É Ele quem abre o entendimento. É Ele quem abre o ouvido. É Ele que faz com que a palavra dele entre dentro de nós. E nós recebemos de Deus a fé para termos plena convicção daquilo que está escrito. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu e você cremos absolutamente nisso. Que aquele que está em Cristo, nasceu de novo. Eu creio que Cristo me atraiu no corpo dele, você também. De forma irreversível, isso não sai mais. Nós cremos que fomos crucificados com Cristo, porque está escrito por isso. Então fomos salvos, estamos em Cristo, selados com o Espírito Santo, o amor de Deus derramado em nós, o próprio Deus vem habitar em nós, o Senhor Jesus está em nós, o Espírito de Deus está em nós. Amém. Salvos especiais para Deus, povo de propriedade exclusiva do Criador. O maligno não toca. Somos salvos. Para que a gente possa saber o que é eleição e predestinação. Quem pode ser salvo, segundo a Bíblia? Todos. Todos. Jesus, ele veio a este mundo e declarou: porque o amor
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois Jesus declarou assim a Nicodemos: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Então, Jesus colocou alguns só? Ele disse, aquele que não nascer. Então, segundo o entendimento claro das Escrituras, quem pode nascer de novo? Todos. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da... Quantos homens? Todos. Por isso que Jesus, quando foi levantado da terra, ele atraiu a todos. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Ficou alguém de fora? Eu entendo que absolutamente Jesus veio para todos. Todos podem ser salvos. Absolutamente todos. Então, vamos nessa perspectiva falar sobre eleição e predestinação. Deus elegeu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, todos aqueles que fariam parte do corpo santo de Jesus. Todos esses foram predestinados para serem filhos de Deus. Você sabe quem é? Você sabia que você iria crer? Nem a gente sabia que nós íamos crer no Senhor. Nós não temos absolutamente ideia de saber quem crerá e quem não crerá. Quando Jesus declarou assim, Marcos 16, versos 15 e 16. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mais uma vez, é para pregar para quem? Todos. Eu e você não temos absolutamente ideia de quem é que vai crer ou não. Eu não fazia ideia de que eu ia crer. Mas quando eu criei, hoje eu tenho certeza de que antes de que eu estivesse na barriga da minha mãe, o Senhor já sabia que eu ia crer. Eu não sabia. Ninguém sabe. Mas quando fala de eleição e predestinação, eu sempre gosto de ter a visão clara da perspectiva de Deus. Ele já sabia e sabe todos aqueles que iam crer, que estão crendo e que vão crer ao longo de toda a história. É claro, senão ele não seria Deus. Ele é o dono do tempo. Ele é aquele que passeia entre o passado, o presente e o futuro. É nele, nas mãos dele, que está a história de todas as coisas. Mas espera aí que está chegando o grande mistério. Então, da perspectiva divina, todos aqueles que creram em Jesus e que nasceram de novo até hoje, e aqueles que vão crer, a soma de todos esses são todos aqueles que foram eleitos em Cristo. Todos aqueles que foram predestinados pelo próprio Deus para estarem em Cristo. Isso quer dizer que eu posso afirmar, se você não é um predestinado, você nunca vai ser uma nova criatura. Eu não tenho poder para falar isso, porque eu não sei quem é. Então eu vou sempre dizer, todos podem. E nós vamos pregar a todos. Eu não sei quem é que crerá ou não. Eu só sei de uma coisa. Nós devemos dar graças a Deus de uma forma muito especial a cada dia, porque Deus abriu o seu entendimento, abriu o meu coração e nos chamou e revelou esta obra nossa.